Espiridião Amin saiu com uma solução bastante interessante para a questão do PL da dosimetria, né? O PL da dosimetria está enfrentando uma oposição muito forte no Senado, com a alegação de que beneficiaria outras pessoas que não fossem o pessoal do 8 de janeiro, né? Então é uma maneira do pessoal atrasar o PL da dosimetria, porque lembra, se alterarem o PL da dosimetria no Senado, ele tem que voltar para a Câmara e com isso corre-se o risco dele não ser votado este ano ainda e com isso o Lula ganha tempo, porque lembra, depois que ele for votado, o Lula ainda tem 45 dias para vetar ou sancionar o projeto. O Lula vai vetar, mas ele não vai só vetar, ele vai vetar no último dia, ele vai esperar 45 dias para vetar. Se a gente conseguir aprovar o PL da dosimetria agora, antes do recesso, que o recesso é semana que vem agora, né? O Lula vai correr os 45 dias. Então o Lula, na volta do Senado, na volta do Congresso, em fevereiro, o Lula já vai ter que sancionar ou vetar esse PL. Provavelmente ele vai vetar. Mas aí ele vai vetar e daí o Senado e a Câmara se reúnem e aprovam e derrubam o veto do Lula, então entra para valer o tal do PL da dosimetria já em fevereiro, como eu expliquei. Então eu acredito que em fevereiro a gente pode fazer isso, mas o problema é isso, não pode mudar agora. E qual que é o argumento do pessoal? Que tem situações em que o PL da dosimetria altera algumas coisas aí que facilita para outros criminosos que não sejam do 8 de janeiro. Vamos entender a ideia da teleologia que o Espiridião Amin está trazendo aqui para conseguir resolver esse problema, ou seja, não precisa mudar o significado e atende todo mundo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Ceia Natalina dos Correios na casa do Gilberto Gil. Até mais e obrigado por todos os peixes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, PL da dosimetria usará teleologia para limitar os efeitos do 8 de janeiro. Então, qual que é o problema que está havendo nessa história, né? Algumas pessoas da oposição estão alegando que o PL da dosimetria, do jeito que foi aprovado pela Câmara, ele permitiria que outros crimes que não fossem os crimes do 8 de janeiro também recebessem alguns benefícios. Isso é falso. Eu expliquei para vocês que os crimes mais sérios, como os títulos 1 e 2 do Código Penal, foram explicitamente excluídos dessa história, e também crimes com violência. Então, estão falando que, mas incêndio está excluído. Não, incêndio é violência, pô. Incêndio tem violência, você está fazendo violência contra o patrimônio. Então, assim, na verdade, até piora em algumas situações esse PL da dosimetria em alguns crimes, né? Mas esse é o argumento que eles estão tentando usar no Senado para não aprovar isso daqui. E aí, qual que é a ideia do Espiridião Amin? É aprovar isso na forma da explicação do texto. Eu já falei isso em outras ocasiões, até eu falei uma vez, inclusive, para explicar por que a anistia não poderia ser barrada pelo STF, né? Veja, qualquer lei que acontece, qualquer dispositivo legal, inclusive a Constituição, tem uma parte da lei que não aparece, que é as razões daquela lei, as razões que, no caso, o Constituinte escreveu para aquele artigo na Constituição. As leis, da mesma forma, se você perceber os projetos de lei, tem lá uma parte de razões para essa lei. Por que a gente está aprovando essa lei? Qual que é o motivo? E isso, embora não seja parte da lei em si, isso é levado em consideração na tal da hermenêutica legal. Hermenêutica, vocês sabem, é a arte de você interpretar a lei, interpretar o que significa a lei, né? De novo, eu fico brincando que o pessoal do STF usa a hermenêutica pentadimensional tirada do cu, né? Porque realmente eles usam, né? Mas a hermenêutica por si só é uma coisa legítima, é você interpretar a lei. E uma das coisas que existe na hermenêutica é justamente a teleologia. Advogado adora essas palavras, advogado ama a palavra difícil, não quer dizer porra nenhuma, não ajuda em nada, só atrapalha, mas eles adoram usar essas palavras, eu já expliquei para vocês, porque o advogado ele trabalha num tribunal que, em última análise, é um debate mediado, né? Ou seja, o advogado de defesa está disputando com o advogado de acusação, os dois um quer ganhar do outro, né? Então, usar a palavra difícil é um trunfo que você pode usar. Se você sabe o significado da palavra e outra parte não sabe o significado daquela palavra, você ganhou um trunfo em cima dele, entendeu? Porque o juiz sabe, né? Ou pelo menos imagina-se que o juiz saiba, né? Então, usar a palavra difícil é sempre bom. Então, o advogado adora achar essas palavras difíceis, assim. Teleologia é o estudo da finalidade, ou o estudo do motivo pelo qual a lei existe.
como eu falei, quando você tem cada artigo da Constituição, se você parar para ver, tem lá no texto, não fica na Constituição em si, mas eles têm lá essa descrição do porquê que aquele artigo foi aprovado, qual foi a lógica, o que aconteceu, o que levou aquilo. E justamente no artigo que fala sobre crimes políticos, que seriam os crimes que o Bolsonaro está sendo condenado, a coisa de golpe de Estado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, originalmente, a Constituição previa que eles seriam também impassíveis de anistia, indulto ou graça, né? Ou seja, não poderiam ser anistiados esses crimes. Só que o pessoal discutiu e chegou à conclusão de que esses artigos podiam ser usados para perseguição política. Olha que coisa! Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque isso foi usado pelos milicos em 64. Inclusive, foi um deputado de esquerda que pediu para tirar isso. Por quê? Porque foi usado pelos milicos em 64. Aí agora, quando você interpreta a Constituição, o STF quer dizer que, não, mas não está escrito ali, mas a gente usa a hermenêutica nossa de que está escrito, faz de conta que está escrito, e esse crime contra crimes políticos são inafiançáveis. Só que a teleologia, a explicação do artigo na Constituição fala exatamente que houve essa discussão e os deputados chegaram à conclusão de que não era para botar eles como imunes à anistia. Por quê? Porque justamente poderia ser usado para perseguição política. Olha que coisa, né? Enfim. E aqui ele está querendo usar o mesmo princípio. Ele vai dizer que os deputados foi aprovar um texto para reduzir as penas dos que estavam julgados e condenados por algum crime relacionado aos atos do 8 de janeiro. Se agora há a possibilidade que outros apenados sejam beneficiados por outros crimes, isso deve ser escoimado do texto, mas com o conceito da teleologia, que é a busca da finalidade estrita do projeto que veio da Câmara para o Senado. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Ele vai colocar na explicação sobre o texto, a explicação sobre a lei, esse fator. Não vai mudar o texto. Isso tudo para quê? Para evitar que o processo, que o projeto de lei tenha que voltar para a Câmara e ser votado de novo na Câmara. Então, fica o mesmo texto, mas com a explicação embaixo, deixando claro que se aplica apenas ao pessoal do 8 de janeiro e coisa e tal. Então, eu acho uma boa saída dele, é a saída ideal nesse caso, vamos torcer para isso acontecer, né? A gente já tem informações de que parece que tem gente do PT querendo pedir vista para segurar esse projeto na Câmara. Eles querem adiar, eles querem que isso pule para o ano que vem. Porque, de novo, o Lula, depois que for aprovado esse PL, ele tem 45 dias para vetar. E ele vai vetar no último dia, ele já disse isso aqui. Lula disse que eu vou tomar a decisão com calma, vou tomar a decisão com calma. Ele vai esperar até o último dia do prazo de 45 dias para vetar. Ele vai vetar no final das contas, mas ele vai esperar 45 dias para vetar. E se for aprovado agora, é justamente o período do recesso parlamentar. Então, beleza, não tem muito prejuízo, né? Se ele... ou seja, se jogar para o ano que vem, vai ser aprovada essa lei no início do ano que vem, e daí o Lula vai ter mais 45 dias, ou seja, mais um mês e meio para o pessoal preso e coisa e tal. De novo, esse PL da dosimetria não ajuda muito o Bolsonaro, tá? Ajuda mais o pessoal do 8 de janeiro, mas tudo bem. O próprio Flávio Bolsonaro esteve com o Bolsonaro lá na PF e falou que ele aguenta o tranco, ele falou que não, que tá bom, que ele aceitou a dosimetria restrita aos réus do 8 de janeiro, que não tem problema nenhum. Eu acho que a coisa mais certa mesmo que a gente está vendo nesse momento é isso. É importante livrar essas pessoas que estão com penas absurdas, que não tem lógica nenhuma, penas totalmente incompatíveis com qualquer coisa. Como eu já falei para vocês, 17 anos de cadeia. Meu amigo, se você sair de casa hoje, matar alguém na rua, você não pega 17 anos de cadeia no Brasil. Não pega. Agora, o pessoal que foi lá, pichou uma estátua, 17 anos de cadeia. Pô, que lógica tem isso, cara? Isso não tem nenhuma lógica, essas penas, né? Enfim, não estou dizendo para você fazer isso não, tá? Por favor, não mate alguém hoje para provar a minha hipótese. Eu estou sendo hipotético aqui nessa minha comparação, tá? Enfim, mas se o texto for alterado, ele tem que voltar para a Câmara. Então esse é o ponto no final das contas. Vamos ver como é que vai ser essa coisa aqui. Eu acho que é uma boa saída do expediente de Alami. A votação está marcada para amanhã, tanto na CCJ quanto no plenário, né? Se alguém na CCJ pedir a vista, o Alcolumbre já falou que ele vai conceder o regime de urgência e vai votar direto no plenário. Ou seja, o acordo com a CCJ vamos passar pela CCJ para o pessoal poder dizer que passou pela CCJ e coisa e tal, mas que vão aprovar no mesmo dia. Se não aprovarem, o Alcolumbre vai botar direto para votação em plenário e vai votar em plenário. Então deve ser votado amanhã esse texto. Eu acho que a saída do Espírito Amin é uma boa saída. Vamos esperar isso. É o ideal esse projeto? Não é o ideal. É lógico que não é o ideal. É o primeiro passo, mas é um primeiro passo muito importante. Vamos torcer para que dê certo.